das pessoas. E, tipicamente, essa é a taxa de erros das pessoas, tá? Mas agora, você coloca um sujeito, e você coloca um monte de meninas bonitas aqui do lado, dizendo, não, acho que são iguais, sim. E o cara fala, são iguais, sim. Né? Ele começa a ver aqueles dois objetos que ele teria achado que eram representações de objetos diferentes como iguais. Por quê? Porque ele não quer ser excluído do grupo de pessoas que respondeu. Tá? Porque se ele for excluído, vai doer. Então ele é capaz de alterar a sua percepção para poder fazer parte do grupo. Tá? Se você, em vez de você tira pessoas e você coloca computadores, você não quer tanto satisfazer os computadores. Você não aumenta tanto a taxa de erros aqui, né? Então a taxa de erros não aumenta tanto. Então isso aqui é sem nenhum tipo de interação, recebendo informação de computadores. Notem que interessante, você também não quer ser excluído do grupo de computadores. Isso não é interessante? Mas não tanto, né? Isso deve ser porque os caras testam isso em universidades e só pegam estudantes de física, né? Ele quer agradar o computador. Ou de ciência de computação, engenheiros, coisas do tipo. Outra coisa. Se eu pergunto para vocês alguma questão sobre moralidade e falo, você concorda com isso? É moral ou imoral? O interessante é que você pensa que está sendo racional. As experiências feitas, várias, tá? Mostram que a região que ativa quando você está fazendo um julgamento moral é a região emotiva. Não é uma região lenta, onde você analisa regras, onde você processa informação como se fosse uma sequência de regras de se, então, né? If, then. Não. Você decide intuitivamente, emocionalmente, rapidamente. Isso aqui é feito na ressonância e você vê que para questões morais, as regiões que ativam são associadas à emoção. Para questões que não são morais, você pode pensar, tem outra estrutura. Outra coisa que é feita são testes psicológicos, onde você pergunta... estudar moralidade, as perguntas são sempre nojentas, porque você quer realmente fazer perguntas que atinjam a pessoa. Então você fala assim, ó, fulaninho é vegetariano, mas ficou curioso para experimentar carne humana. Ele trabalha num crematório e apareceu um adolescente sadio, né, que era sadio, teve um acidente de bicicleta, morreu, e ele é a última pessoa, está fechado já, tem o corpo aqui, e ele é o cara que vai empurrar o caixão do crematório. A família está do outro lado, ninguém vai saber, a porta está trancada, o cadáver não tem doenças, então ele pode comer ou não? O que você acha moralmente? Então as pessoas, não pode. Por quê? Não pode. Não pode por isso. Não, mas olha que a história foi feita para que isso não se aplique. Então não pode por aquilo lá. Não pode por isso. Não pode porque vai ficar doente, não pode porque a família vai saber. Não, nada disso. A história é construída para que nada disso vaze. A pessoa no fim dá risada, diz, eu não sei porquê, mas eu sei que não pode. Ou seja, o sistema emotivo decidiu que não pode. Ele não quer nem saber. O conjunto de regras que você tece depois para se convencer que isso é racional, é a posteriori, é bem depois, temporalmente é bem depois. É uma coisa que eu digo para convencer outros membros da comunidade que isso não deve ser feito, mas eu já estava convencido antes, tá? E tem muitas histórias, e é extremamente interessante ver a imaginação dos psicólogos que constroem esse tipo de cenário. Eles se divertem com isso. Então, os julgamentos morais não são racionais, são emotivos. Isso é importante do ponto de vista de modelagem, porque é muito mais fácil com redes neurais simular sistemas rápidos do que sistemas que trabalham baseados em regras if then. Então isso aqui é muito interessante. Isso daqui é dados de Amodio e al., onde eu tenho pessoas que se declararam muito liberais ou muito conservadoras no sentido que as palavras têm nos Estados Unidos.
Aqui no Brasil, um liberal é considerado de direita. Na Alemanha também. Um liberal nos Estados Unidos é o cara que vai para a esquerda. O conservador é o cara de direita. Então, Obama é considerado um liberal, Mitt Romney é considerado um conservador. Tá? Esse tipo de coisa. Você pega pessoas liberais, pessoas conservadoras, e você coloca na ressonância, e você vê o sinal que tem quando você está recebendo informação, e você vê a diferença entre o sinal que tem uma certa região do cérebro, que é o ACC, o Anterior Cingulate Cortex. Quando você tem informação que corrobora, e a diferença com o sinal que você tem quando você tem informação que é novidade. Então isso daqui diz, existe uma diferença de sinal, para liberais e para conservadores. A questão é que, tá? E isso daqui é simplesmente uma diferença, tem uma certa tendência. Não quer dizer que isso aqui seja melhor, não quer dizer que isso aqui seja melhor, nada. Isso é só um fato. Tá? Existem diferenças na resposta cognitiva quando a pessoa é confrontada com duas situações, uma de novidade ou de corroboração. Pessoas que se autodeclaram liberais têm uma diferença grande entre essas situações. Pessoas que se declaram conservadoras têm uma diferença menor. Isso já era visto desde a década de 50, mas sem o uso de técnicas de ressonância do eletroencefalo. Então, eu vou dizer que existe uma quantidade aqui que eu vou chamar de delta, tá? Que a minha função utilidade agora nas interações sociais vai ter um parâmetro delta que vai mudar. Então vai ter valores pequenos e valores grandes e é simplesmente para mostrar que eu controlo através da mudança de um parâmetro os estilos cognitivos dos agentes que eu estou modelando. Muito bem, mais um dado experimental. Jonathan Haidt, ele estava preocupado com o seguinte problema. Conservadores nos Estados Unidos xingam liberais de imorais, imorais xingam os conservadores de morais, todo mundo xinga todo mundo, e todo mundo sabe entre muitas aspas, que eu tenho a razão. Você pensa diferente de mim, você é um imoral. Então, como que pode isso? Se a moralidade é uma coisa dada ou por Deus, ou absoluta, coisa assim, como que as pessoas têm opiniões diferentes sobre moralidade? Então ele pegou e coletou informação através de histórias, da história e através de culturas diferentes, e ele extraiu adjetivos. Toda vez que entra a palavra, a questão moral é discutida, você extrai do texto os adjetivos. E você depois vê a rede de semântica de significados desses adjetivos e você consegue fazer uma clustering, tá? Ou uma análise de fatores. E você vê que essencialmente tem 5, 6 grupos de diferentes tipos de adjetivos usados no contexto moral. E aí ele preparou questionários e os questionários... e uma coisa interessante, antes disso, ele preparou questionários para medir esse tipo de coisa. Se você vai na década de 60, na literatura ocidental de psicologia e filosofia moral, as pessoas eram unidimensionais no que representava um aspecto de moralidade. Era só violência. Se eu pego como eu fiz antes, eu dou uma martelada no dedão dela, eu estou cometendo um ato imoral, porque eu estou infringindo ela, não? Fazendo alguma coisa violenta. A partir da década de 70, feminismo tem a influência de pesquisadoras nessa área que sugerem que não é só violência, tem também uma dimensão que tem a ver com justiça e com cuidados, né? Se eu não sou justo, eu estou sendo imoral, etc. Então a cultura acadêmica americana que lidava com moralidade passou a descrever isso com 2 variáveis: violência e justiça. Na hora que ele faz análise, que Jonathan Haidt faz análise multifatorial desse tipo de extração de adjetivos, ele percebe que tem pelo menos 5 ou 6
características diferentes que as pessoas usam para classificar moralidade. E além de violência e de justiça, tem lealdade ao grupo, respeito à autoridade e pureza. Ele constrói um conjunto de questões. Vocês podem ir na rede, procura Jonathan Haidt, vocês vão encontrar, é yourmorals.org. E ele extrai a partir do questionário, aumenta a importância aqui para cima, das 5 diferentes dimensões que ele está medindo. Aqui são os extremamente liberais e aqui são os muito conservadores. E os liberais só dão importância grande a essas 2 componentes. Engraçado que na década de 70 os estudiosos só tinham 2 componentes. Por quê? Porque você já encontrou num congresso de filosofia ou psicologia moral alguém que seja de direita? Não. Então todos eles estavam analisando o chocolate da maneira que eles viam. Tá? Na hora que você começa a ver as múltiplas opiniões, você vê que esse grupo ele leva em conta com a mesma importância. Essas coisas estão balanceadas para que esse aqui não seja mais moral que aquele. Esse aqui dá importância a 5 componentes, esse aqui dá importância primordialmente a 2 e essas 3 não tanto, só um pouquinho. Tá? E tem tendências assim. Então, o que eles chamam isso daqui é que da matriz moral. A dimensão da matriz moral aqui tem a ver com 5, são 5 componentes iguais e esse daqui só 2. Essas 3 não contam. Então, essa é uma contribuição extremamente importante. Então eu falei todos esses ingredientes empíricos e eu vou construir um modelo. Julgamentos são intuitivos, não são racionais. Julgamentos morais, tá? Isso aqui é um debate que volta a Hume sobre intuicionistas e racionalistas. Os intuicionistas estão ganhando a partir de informação de ressonância magnética. Os agentes são sensíveis à pressão de pares. Eu não quero discordar de vocês não querem discordar uns dos outros. Vocês vão agir na sua maneira de receber informação de maneira a não discordar dos outros. Quer dizer, você tende a adaptar-se à opinião dos outros. Você aprende da opinião dos outros e muda suas opiniões. Pelo menos no que diz respeito à moralidade, isso ocorre na pré-adolescência e até a metade da adolescência, onde você aprende os conceitos de moralidade em interações com grupo e com pais, e família. Tá? E você realmente sofre com as pressões do grupo, etc. A moralidade, então, é adquirida nessa fase. E o terceiro ingrediente é que alguns agentes são mais sensíveis à novidade e outros preferem mais a corroboração. E eu vou colocar esse parâmetro delta que eu tinha falado antes. E eu quero saber se tudo isso, eu vou fazer um modelo de agentes com mecânica estatística dada por esse tipo de informação experimental. E eu quero saber se isso vai estar ligado a liberais e conservadores. Notem que meus agentes no computador ou nos meus cálculos analíticos, eu não vou perguntar para eles: vocês são liberais ou conservadores? Não faz sentido. Eu pergunto isso para pessoas. Você votou nesse partido ou naquele? Agora, para os agentes eu tenho diferentes estilos. Então o que eu vou fazer é comparar comportamentos estatísticos e correlacionar comportamentos estatísticos de agentes e comportamentos estatísticos das populações para as quais eu tenho respostas aos questionários. Eu vou tentar entender se isso daqui me dá a mesma informação de liberais e conservadores. Os físicos se preocupam com escalas de tempo. Tem 3 escalas de tempo aqui, naturais no problema. É uma evolução natural, muito lenta. Eu não vou falar sobre isso. Estou fazendo com em outros projetos, nós estamos estudando evolução de altruísmo, evolução de diferentes aspectos de moralidade. Então, evolução natural. Como que nós chegamos a ser o que somos através da evolução natural? Não vou tratar disso hoje. Evolução cultural é o zeitgeist. Como que, se mudarem as perguntas de interesse moral, como é que a sociedade se adapta a isso? Isso eu vou olhar. E mais do que isso, eu vou olhar para a interação social
que representa o processo de aprendizado de moralidade no período pré-adolescente. Eu vou representar cada agente por um conjunto de 5 números. Isso é um vetor normalizado, norma 1. Então, o espaço que eu estou olhando de moralidade é uma esfera. Por que eu uso uma esfera? Porque eu não quero dizer que fulano é mais moral que o outro. Eu não quero dizer que o gosto do chocolate aqui é melhor que o gosto do chocolate lá. Todos são igualmente morais, no sentido de que o vetor deles é igualmente longo, tá? Eu vou ter questões que são vetores. Quando você tem um discurso que se aplica na área moral, o que eu quero dizer é que esses vetores vão poder ser desmembrados em 5 números, representados por 5 números, cada um naquelas categorias. E as opiniões que um agente J tem sobre um assunto é essencialmente o ângulo entre esses 2 vetores. Por que o ângulo? Porque o produto escalar. O produto escalar diz que a minha opinião sobre esse assunto tem a ver com a separação nas diferentes dimensões, ponderada pelo meu vetor moral. Então, se essa dimensão é muito importante para mim, isso aí é multiplicado por um número grande. Se essa dimensão é pouco importante, é multiplicado por um número pequeno. Então, é natural representar opiniões pelo produto escalar. Existe uma função utilidade, de novo, que eu, como sou físico, né, utilidade, você quer maximizar a utilidade. Físicos são mais pessimistas, eles minimizam a energia, né? Então isso, mas o custo psicológico da discordância. Doeu quando eu mandei você embora, por quê? Estou sendo excluído. Eu quero ter opiniões, eu quero minimizar isso daqui. Tem um parâmetro delta, isso aqui deixa as pessoas cegas, não deixa? Terrível. Só ligar um pouquinho. Isso aqui é um delta. Delta é um parâmetro que controla como que eu lido com novidade e corroboração. A partir disso, eu tenho uma função, um custo social para o conjunto de agentes. É a soma de todos os potenciais de custo psicológico, somada sobre todas as questões sendo discutidas, somadas sobre todos os pares, num grafo que descreve as relações sociais dentro da sociedade. Então, se eu tenho interações sociais com ele, eu vou ter, né, um grafo, uma aresta aqui, nesse gráfico. Eu vou passar aqui. Tá. Esse potencial, isso aqui é delta, delta 0 e delta 1, significa o seguinte: esse potencial faz com que, quando eu minimizar, então, notem, cada grupo da população vai ter o seu delta. Eu vou olhar para grupos com um dado delta. Então, eu vou andar nessa direção. Isso é delta constante. Quando, fora dessa região aqui, há diferença de opinião. Os sinais das opiniões, que era o produto escalar, é diferente. Como que é a dinâmica? A dinâmica é de minimização de energia. Minimização de energia faz com que, se eu estou nessa região, eu vou mudar as minhas opiniões nessa direção. Tentar diminuir o custo psicológico. Tá? Mas, quando chega aqui e delta é 0, nós temos o mesmo sinal. Existem diferenças, os dois somos negativos ou positivos frente a uma dada situação. O cara que tem delta igual a 0, você diz, tudo bem, eu concordo com você, não precisamos mudar. E esse sujeito aqui, com delta igual a 1, ele tem um mínimo, que não importa quão pequena seja a diferença, a dinâmica vai ser diminuir mais a diferença entre os vetores J morais. Tá? Então esse parâmetro delta, ele muda, pessoas que têm delta igual a 0, na hora que eles têm o mesmo sinal, concordaram. Também é corroborativo. A minha diferença entre o que eu faço aqui e o que eu faço aqui é muito grande. A diferença do que você faz aqui e aqui é pequena. Porque aqui você discordava e você diminuiu. Aqui você concorda, mas o módulo é um pouquinho diferente do produto escalar.
você ainda tenta minimizar. Aqui não, aqui, bom, então tudo bem, você acha imoral? Eu também. Você acha muito imoral? Tudo bem, não tem problema. Então, esse é o parâmetro delta. Mecânica estatística, teoria de informação, máxima entropia, baseada no fato que, se eu falar para vocês que isso daqui tem um valor esperado fixo, eu vou poder responder algumas perguntas experimentais. Eu atribuo probabilidades usando teoria de informação e eu vou olhar, essa quantidade. O valor esperado da opinião sobre um vetor médio sendo discutido pela sociedade. Esse Z, eu chamo de Z de Zeitgeist, porque é o vetor das questões que os agentes discutem. M, e o valor médio dessa quantidade sobre todos os agentes. Então eu vou medir essa distribuição de probabilidades. E aparece também um parâmetro beta que é pressão social. É a pressão quão toleradas são flutuações em torno do mínimo. Eu vou calcular essa quantidade para os agentes e eu vou calcular essa quantidade para as distribuições, para as perguntas. Eu tenho 15 mil perguntas, onde as pessoas responderam 30 perguntas sobre moralidade, que isso daí é separado em 5 números, eu represento cada uma das pessoas por esses números, eu posso tirar informação sobre isso daí, comparar sociedade e agentes. Bom, os agentes, eu tenho aqui o parâmetro de delta, que separa como eu lido com novidade de como eu lido com corroboração. Aqui a diferença é pequena, aqui a diferença é grande, tá? Isso aqui é um parâmetro de aversão à novidade, essencialmente. E esse aqui é a pressão dos pares. E eu tenho uma transição de fase. A pergunta é, onde que eu gosto do meu chocolate? Bom, o interessante, eu achava que eu ia descobrir o seguinte, eu achava que eu ia descobrir, de um lado eu ia ter conservadores, do outro lado eu ia ter liberais. Não. Os dados mostraram que existe a região em que as pessoas todas estão desse lado. Não tem pessoas aqui. Não tem, porque aqui tanto faz ser a favor de matar ou contra matar. Então, essa região são regiões que eu tenho a impressão que são impossíveis de ter uma vida em sociedade decente. Mas aqui em cima você tem uma certa ordem moral na sociedade. E nessa região, então, você pode ter sociedades que sobrevivem. Quem são os liberais, quem são os conservadores? Aqui são as pessoas que tratam muito diferente novidade de corroboração, aqui muito igual novidade de corroboração. Compara com os dados. Dados experimentais para a variância dos histogramas das opiniões, média das opiniões. E aqui, para os agentes. Tá? Agora, vocês não deveriam ficar muito surpresos com isso, nem achar que é muito bom. Porque aqui eu coloco uma quantidade que é 1 se for muito liberal, 7 se for muito conservador. E aqui eu coloco o valor de delta, que vai de 0,4 até 1. Então, os eixos aqui não são iguais, são eixos diferentes. Mas eu posso agora pegar um delta e comparar qual que é a filiação política que eu devo atribuir. E aqui são os histogramas experimentais e os histogramas numéricos. E eu tenho para diferentes betas, tá? Eu tenho uma relação entre a filiação política e o parâmetro delta. Então eu tenho essencialmente aquela curva que eu tinha mostrado de ressonância magnética, de diferenças entre corroboração e novidade como função da filiação política. Então isso aqui é assim, a outra reta estava assim, mas é porque simplesmente mudou o sinal. Muito bem. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que eu tenho uma transição de fase e todas as sociedades estão aqui, e aqui estão os conservadores nessa região. Na realidade, os dados são assim. Naquela região tem os conservadores, os histogramas nessa região entre os agentes e os dados experimentais batem, e aqui entre os liberais e os dados experimentais. Tá?
E contrário às expectativas, todo mundo do lado da mesma transição de fase. Não tem uma transição de fase separando conservadores de liberais, o que é interessante. Então, na fase desordenada, forte discordância sobre questões morais. Na fase ordenada, coesão variável que depende de beta e delta. E eu tenho uma sociedade que na fase desordenada é provavelmente instável. A pergunta que surge então, e essa é uma pergunta que tem que normalmente as pessoas que são conservadoras querem matar todos os liberais, as pessoas que são liberais não ficariam tão chateadas se todos os conservadores morressem. Então a pergunta é, por que conservadores e liberais coexistem? E na literatura existe esse tipo de ideia de que quanto mais conservador, você vai ter mais coesão social. Esse grupo vai sair e bater no outro grupo, todos juntos, todos pensam iguais, todos, né, um sistema extremamente ordenado. Então, do ponto de vista de evolução de grupos, essa aí é uma vantagem, a coesão social. Mas os liberais que estão perto da borda, eles devem ter maior adaptabilidade a mudanças do ambiente. Então, nós testamos agora, no modelo de agentes, né? Será que isso é verdade no modelo de agentes? E você tem, isso daqui é uma medida do... Você tem um sistema em equilíbrio e você muda os icons, você muda as perguntas morais. E a pergunta é quanto tempo uma sociedade se reordena e começa a conviver com as novas questões sociais. Aqui está a transição de fase, tá? E essa região dos quanto mais preto, mais escuro, é mais rápido. Aqui é mais lento e aqui é mais lento ainda. Então, na transição, você tem o que se chama de... como que chama critical slowing down? Critical slowing down. Na transição de fase, o sistema é muito lento. Então, olha que coisa interessante. O melhor ajuste entre agentes e questionários é aqui, ó, nessa região. Nessa região, as pessoas estão longe da borda e elas estão na região de adaptabilidade mais rápida. Então, o melhor ajuste deu na região de maior adaptabilidade. Então, agentes vivendo nessa região escura, eles se adaptam rápido. Agentes conservadores se adaptam de maneira mais lenta. E os porra louca que estão aqui, esses demoram, mudou as coisas, eles não se adaptam, estão totalmente desorganizados. Então não adianta ser mais liberal do que ultraliberal. Se você for mais liberal do que ultraliberal, você cai pela borda e você começa a ter tempos, em mecânica estatística, perto da transição de fase, os tempos característicos de entrada em equilíbrio divergem, vão para o infinito. Então você não pode estar perto da borda, porque não tem nenhuma vantagem estar perto da borda. Você tem vantagens nessa região, porque você tem coesão social. Você tem vantagens nessa região, porque você tem a habilidade de adaptar o grupo a novas perguntas, a novas questões. Então, por isso que tem coexistência, porque os dois têm vantagens. Por que não tem gente mais aqui? Que os nossos agentes, obviamente nós temos agentes em qualquer lugar, mas os dados experimentais são só nessa região e aqui. Não, aqui é essa linha de melhor ajuste, mas eu tenho ajuste em tudo isso, mas não tenho ajuste aqui. Então a conclusão do modelo é que a coexistência entre liberais e conservadores ocorre porque os dois apresentam vantagens para o grupo. Bom, isso aqui eu vou passar rápido. Bom, isso daqui são... Eu também faço em redes quadradas, né? Isso aqui é difícil representar um vetor de 5 dimensões num gráfico, então isso aqui são diferentes projeções. A projeção 1, 2, a projeção 2, 3, a projeção 3, 4, 4, 5. Eu tenho diferentes para delta muito grande e para delta pequeno. Eu tenho simplesmente, são figuras que não... A rede que eu usei lá não era rede quadrada, tá? Isso aqui é uma simulação de rede quadrada, onde só tenho conservadores e eu tenho uma fronteira de Bloch aqui. Eu tenho uma separação de domínios magnéticos. Eu tenho a possibilidade de facções. Eu não vou entrar em detalhes, mas se não fosse um problema moral, poderia ser simplesmente um problema de opiniões. Você tem a possibilidade de pessoas que são idênticas entrarem em oposição. Então aqui teria... como é que é?
bom, eu vou usar o termo de São Paulo, corintianos e palmeirenses, tá? Aqui é Avaí e Figueirense. Isso, eu não lembrava o nome de um deles, não vou dizer qual. Tá bom. Eu apoio o resto, né? Então tem... Muito bem, conclusões, eu vou acabar. Assim vocês podem ir. Por que eu faço isso? Porque é divertido. Qual que é o objetivo da vida? É soltar dopamina. Não tem mais do que isso. Se isso te diverte, né? Cada um tem que encontrar o que diverte. Mas talvez seja útil. E isso que você, quando você pede dinheiro para comprar computadores, é isso que você está fazendo, né? Você promete utilidade. Mas tem muitas coisas a fazer. Isso aqui é incipiente. Isso aqui é um negócio que é interessante, mas tem muitas coisas a fazer. Nós fizemos, olha que interessante, as nossas simulações, em que rede foram feitas? Nós pegamos informação da rede do Facebook. Nós pegamos o Facebook antes de virar público, na hora que era colocado em diferentes universidades. Se você vai numa universidade como Harvard, que é a primeira, os dados que nós temos, o valor médio do número de amigos é 600. Você extrai a rede social de amizade de Harvard, você simula, esse sistema não dá. Não bate. Bate e tal, mas não é muito, o ajuste não é muito bom. Você vai para todas as universidades grandes, o ajuste não é bom. Nós pegamos dados do Caltech, que é onde eu estudei. Então eu falei, vamos pegar a Caltech. Olha que coisa interessante. Caltech é uma universidadezinha pequena, 1.500 estudantes. As redes, o número de amigos médio, tá? Claro que antes tinha um Feynman, que seria amigo de todo mundo, não tem mais, então a rede de 20 indivíduos, mais ou menos. Na hora que você faz a simulação na rede de 20 indivíduos, a conectividade média de 20 indivíduos, bate perfeitamente. Então nós ficamos em dúvida, por que uma rede de 600, uma rede de 20, como é que é essa situação? Aí saiu um artigo de outro grupo, em que ele mede na rede social do Facebook de hoje, ele olha, as pessoas têm 600 amigos, mas com quantos eles trocam informação? Com 20, 19, 18. É o mesmo número que faz funcionar isso daqui, em que a concordância é melhor numericamente. Então, nós olhando os dados e com o nosso modelo, nós poderíamos já dizer, olha, o número de amigos realmente impactantes na relação no Facebook é 20. É o número de amigos que você realmente segue. Não é aquela lista enorme de amigos que você nunca olha. Você fala, quem que é esse cara que eu sei? Outra coisa, nós estamos tirando, existe evidência de que tem um receptor de dopamina, um gene receptor de dopamina, chama DRD4, tem vários receptores de dopamina, esse em particular. Fizeram o seguinte estudo, pegaram crianças com 5 anos, 10 anos, 15 anos, estudaram até os 30 anos. Eles têm evidência do número de amigos que essas pessoas tinham. Para um certo alelo do receptor de dopamina DRD4, existe a seguinte correlação. A probabilidade de ser conservador ou liberal está diretamente associado com o tamanho do grupo social que essa criança se desenvolveu aos 5, 10, 15 anos. Menos de 10 anos, por aí. E isso nós tiramos, isso aqui então agora nós estamos trabalhando, tem evidência, isso aí eu posso explicar com teoria de informação. Tá? Conclusões gerais. Eu tenho um sistema complexo, eu tenho informação incompleta, probabilidades é a maneira de descrever o problema, é a ferramenta matemática, e eu faço isso dentro do formalismo de entropia. O método em física, estatística, olha para as interações, colhe dados de neurociência, cria interações microscópicas, usando isso daqui, vê as propriedades macroscópicas. Essas propriedades são emergentes, são propriedades... Uma pergunta, uma molécula de água é líquida, é sólida ou é gás? Ela não é nada disso. Uma molécula de água é uma molécula de água. A propriedade de ser líquida, gás, né, é uma propriedade do conjunto. Então, a propriedade que não estava na molécula independente é uma propriedade emergente, que pode ser obtida de uma maneira extremamente reducionista.
Conclusões particulares a este exemplo. A diversidade em estratégias cognitivas leva a conjuntos diferentes de valores morais. Eu não tenho semântica no meu modelo de agente, mas eu tenho estatística, que eu posso comparar com a estatística livre de semântica no conjunto de questionários. Tá? Eu tenho alguma noção de por que evolutivamente nós mantemos estilos cognitivos que levam a pessoas ser de esquerda ou de direita. E essas propriedades coletivas que eu estou descrevendo são independentes de semântica, porque eu não sei colocar semântica aqui, estamos trabalhando nisso, e são independentes do gosto do chocolate. É assim, onde você gosta do chocolate é o seu problema. Então, o que nós temos que fazer? Encontrar métodos quantitativos para medir a diversidade cultural de uma sociedade na escala de pressão de pares. Beta é essencialmente inversa da temperatura no modelo de termodinâmica, então, hoje em dia nós sabemos medir beta com precisão de milikelvins. Mas se você volta 200 anos atrás, os métodos de medir a temperatura eram um pouquinho mais rústicos que hoje. Tanto que o primeiro método de medir temperatura tinha um veterinário que enfiava a mão e via a temperatura uterina de uma vaca grávida. Esse era o ponto alto de temperatura. Você vê, as escalas termodinâmicas de medida de temperatura evoluíram muito. Então, se você me pergunta hoje, como que você mede beta, eu tenho algumas ideias, todas elas são péssimas. Melhores do que enfiar a mão numa vaca grávida. Nós precisamos coletar dados de diferentes sociedades, épocas e lugares. Será que nós encontramos diferenças em outro, não em moralidade, mas em outro conjunto de perguntas que não tem a ver com moralidade, em que eu possa tolerar desordem? Será que eu tenho evidência de transições de fase? Estudar, bom, redes complexas já estão fazendo várias coisas, blá blá blá. Isso aqui são coisas que eu vou colocar aqui. Nós temos outros modelos para diferentes coisas. Tem um monte de coisa: evolução por seleção, jogos de soma não zero, emergência de semântica, altruísmo, castigo, cooperação, cultura. Interessante que esses aqui são modelos que permitem criar mecanismos para aparecimento de dinheiro numa sociedade através de trocas. O dinheiro aparece por limitações cognitivas. Então nós temos evidência para isso. Então, e aí tem um monte de resultados empíricos, resultados teóricos, tem um monte de coisa para fazer aí. Sugestões de vocês serão bem-vindas e agradeço por ficar até tão tarde, numa sexta-feira. Obrigado.